Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Basicamente, o que é isso? Porque tantas vezes você quer ir para frente, mas parece que tem algumas coisas puxando você para trás. Ou seja, parece que você está carregando peso demais e esse peso não está deixando você avançar. Eu queria que você chamasse sua atenção para a aula de hoje, mas antes disso eu gostaria que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo se esse vídeo fizer sentido para você. Para que isso, Matheus? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então tá, vamos falar aqui de autossabotagem. É interessante que para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar, é interessante que a gente pare em todo o tempo e a gente comece a olhar para dentro de nós mesmos para poder avaliar o que está impedindo que a gente consiga ir mais rápido, que a gente consiga correr mais rápido, que a gente possa não só ter as nossas vidas transformadas, mas também através de nossas vidas outras pessoas possam ser influenciadas positivamente. Mateus, para que você tem gravado esses vídeos? Para que você tem colocado essas informações aí no YouTube? Olha, eu desejo ser usado para poder alcançar pessoas e através dessas aulas pessoas possam ser alcançadas e também possam espalhar isso para outras pessoas. É interessante que numa mentalidade pequena, talvez a gente pense assim, poxa, Matheus, mas tem tanto vídeo, né, nesse sentido, tem tanto vídeo nesse quesito nessa questão ali da alma, por que você está gravando mais um vídeo? Olha, eu quero te dizer que as pessoas, você tem uma capacidade de alcançar certas pessoas que ninguém mais pode alcançar. E então eu também te coloco essa tarefa aí. Não só aprenda, mas também faça isso, compartilhe com outras pessoas, não só o vídeo, mas as informações que você tem aprendido também. Faça com que pessoas possam crescer, possam avançar, possam ali viver no seu maior potencial. Então, vamos falar então dessa questão de autossabotagem. Muitas vezes nós temos feito coisas, eu e você temos feito coisas que impedem a gente de prosperar, de avançar e de fato, na corrida, correr com lesão não dá, eu acabo tendo que parar. Mas assim, em alguns momentos eu corro, né? Então às vezes eu tô com o joelho um pouco doendo, às vezes eu tô com, sei lá, uma dor na coluna, uma dor no pé, eu continuo correndo. Mas essas dores, elas impedem com que eu possa correr mais rápido, para que eu possa conquistar alguns objetivos específicos. E nesse sentido, assim é a autossabotagem. Pode ser que você está vivendo, pode ser que sua vida está, né, você tem conquistado em várias áreas, mas ainda assim, talvez você tenha algumas minas que o tempo todo você tem pisado e por causa disso você tem ido mais lento, né? Você tem sentido aí dores ao longo do caminho e então você não consegue atingir aí o seu maior potencial. Eu sou formado em engenharia elétrica e a gente aprende sobre circuito elétrico, a gente aprende aí sobre esse contexto. Nós temos também essa mesma questão em nossas vidas. Nosso sistema é como se a gente tivesse ali um sistema elétrico e esse sistema elétrico pode ser que ele tenha, talvez ele tá tendo ali na sua vida algumas fugas, certo? Todos os dias você acorda com a energia renovada e ao longo do caminho, ao longo do dia, ou talvez até no início do dia você já está perdendo aí energia, você está perdendo aí disposição, você está perdendo aí força de vontade. Por quê? Por causa de algumas coisas que você tem feito, por causa de algumas coisas que você tem olhado, por causa de algumas coisas que você tem falado. Então vamos lá. Primeiramente eu queria falar sobre aquilo que você fala. Preste atenção naquilo que você fala, porque a língua tem a capacidade de te edificar, de te ajudar, de fazer com que você vá mais longe, mas ela também tem capacidade de te atrasar, tem capacidade de te rotular. Não só você, mas outras pessoas. Então você pode falar sobre você mesmo. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou conseguir conquistar nada na minha vida, eu estou interrompido, eu estou parado, eu não vou avançar.
Olha só essas palavras. Talvez a gente pense assim, isso aqui é só palavra, Mateus, não influencia. Aquilo que sua boca fala, você está ali declarando uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra, ela vai ficar marcada, vai ficar martelando, ela vai acabar te definindo. Aquilo que nós repetimos constantemente, ele acaba nos definindo. Então, cuidado quando você for falar, o que você for falar sobre você mesmo. Cuidado os adjetivos que você tem colocado, os rótulos que você tem colocado sobre você mesmo. Talvez você pense assim, Mateus, mas fica sem graça, é legal, né? Fazer uma brincadeira de vez em quando. Eu não estou falando de uma brincadeira de vez em quando, e ainda assim eu chamo a sua atenção que tome cuidado com essas brincadeiras que você tem feito de vez em quando. Mas comece a falar sobre você, não aquilo que você acha, não aquilo que outros falam sobre você, mas aquilo que de fato você é. Quem é o Mateus? Olha, o Mateus nada mais é do que ele é a imagem e semelhança de um Deus que é criador, que é criativo, um Deus que é cheio de amor, que um Deus que pode todas as coisas. Da mesma forma, eu começo a mirar para o espelho e eu começo a ver Deus e eu começo a enxergar isso em mim e então eu vejo esse potencial em mim. Então eu posso olhar para o espelho e talvez ver o espelho todo manchado pelas palavras que eu declarei sobre mim mesmo, certo? E se eu declaro algo sobre mim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não posso aprender, eu sou menor que outras pessoas, é como se eu estivesse olhando para o espelho e o espelho estivesse todo embaçado, porque com minha mão eu comecei a sujar ele. Eu não consigo enxergar através do espelho. Isto é uma pedra que você está colocando ali no seu pé e você está indo mais devagar. Ou talvez você não tenha caminhado no seu propósito, ou talvez você esteja paralisado. Então, olha, a sua língua tem poder para edificar, mas também tem poder para te denegrir, te paralisar. Olha, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que os outros têm falado sobre você. Se não faz sentido aquilo que os outros estão falando sobre você, não deixe que eles definam. Você é isso, você é aquilo. Olha, escute sim feedbacks e a partir dos feedbacks, faça aquilo que tem que ser feito para você poder melhorar. Mas não deixe que aquilo que entrar nos seus ouvidos possa te interromper. Não deixe aquilo que talvez uma professora, lá, né, quando você era criança ainda, aquilo que ela falou possa te interromper. Não deixe que uma palavra mal usada, talvez pelos seus pais, possam te bloquear. Comece a questionar você mesmo, algumas coisas, alguns rótulos que você colocou sobre você mesmo porque outras pessoas colocaram. Eu não sou capaz de aprender, eu não sou bom de aprender, eu sou ruim de memória. Pare de falar essas coisas, pare de colocar esses rótulos sobre você, pare de repetir aquilo que talvez outras pessoas falaram sobre você. As pessoas não têm autoridade para definir sobre você. Eu não posso receber feedback? É claro, e você deve receber feedback de pessoas próximas, pessoas que te amam, pessoas que falam isso em amor. Mas não escute tudo que os outros estão falando. Tome cuidado, tem muita gente que quer somente te derrubar. Tem muita gente que quer somente impedir que você possa avançar. Então, olha, a gente tem 2 ouvidos. Talvez muitas coisas a gente vai ter que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque não faz sentido algum. Muitas coisas a gente vai ter que deixar que elas vão embora. Talvez algumas coisas você entrou por um ouvido e elas permaneceram aqui na sua cabeça. E elas instalaram ali na sua cabeça, como sistemas instalados ali dentro de você. Mas na verdade, esse sistema que você achou que era bom é vírus. Esse vírus tem corrompido o seu sistema, ele tem roubado ali a sua energia ao longo do dia. Quando você olha para uma oportunidade, você, talvez quando muitos olham algo e falam, isso é uma oportunidade, você olha para isso e fala, cara, eu não dou conta, não é para mim isso. Por quê? Talvez pelo aquilo que você ouviu de outras pessoas. Talvez pelos vírus que estão aí na sua cabeça. Então tome cuidado. E eu queria também falar aquilo, né, que os seus olhos veem. Cuidado com aquilo que você olha. Os seus olhos, eles podem estar ali numa prisão. Muitas vezes, nós, eu e você, somos aprisionados por aquilo que a gente está olhando. Muitas vezes a gente começa, né, a mirar em algo e a gente não quer tirar o olho disso. Muitas vezes a gente quer ficar ali, centrado. Da mesma forma que os nossos ouvidos, ele tem essa capacidade, né? Algo que alguém falou para mim pode me ajudar e pode
fazer que eu avance mais rápido, se for uma coisa boa. Mas se for uma coisa ruim, eu reter isso, ela fica instalada aqui dentro de mim. Da mesma forma, os meus olhos, muitas vezes a gente tem perdido energia através dos nossos olhos. Por quê? Porque a gente está fixando os nossos olhos naquilo que a gente não devia. Talvez seja, né, no contexto homem e mulher, talvez seja pornografia. Talvez seja, né, os nossos desejos, talvez seja um carro, talvez seja comprar, talvez seja tudo isso relacionado, né, à cobiça dos nossos olhos. A cobiça dos nossos olhos faz com que a gente fique ali, né? A gente cai ali numa isca, né? Tem igual o peixe. O peixe vai, pega a isca e simplesmente puxa. As pessoas vão lá e puxam o peixe. Então, muitas vezes, os nossos olhos fazem com que a gente caia numa isca e a gente está preso ali nessa isca. Se a gente não tira os nossos olhos, se a gente não interrompe esse ciclo, isso também rouba a nossa energia. Olha, a gente está falando aqui de 3 situações, né? De 3 membros do nosso corpo que foram feitos para poder nos ajudar, para poder avançar. E muitas vezes eles roubam a nossa energia. Eu lembro uma época que eu gostava muito de jogar computador. E o tempo todo eu jogava computador. Eu jogava, eu gostava demais, eu gostava de conversar com as pessoas. Mas eu estava preso com meus olhos e aquilo virou um vício para mim. Então, talvez de uns 16 aos 20 anos, eu amava jogar computador, eu amava ficar preso naquilo. Eu amava perder todo o meu tempo naquilo. E naquele tempo, é claro, eu achava que eu estava ganhando, eu achava que eu estava me divertindo. Mas aquilo estava roubando os propósitos separados para a minha vida. Então, cuidado com aquilo que Deus te deu para que você pudesse ser abençoado. Mas talvez eu e você estejamos usando da forma equivocada e isso tem servido como uma pedra de tropeço. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Se seu olho te faz pecar, lance ele fora. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Para você ficar sem olho? É claro que não. Mas, de fato, eu e você precisamos tomar medidas radicais para que a gente saia de uma prisão, para que a gente tire as pedras que estão agarradas aí aos nossos pés, os grilhões que estão agarrados aos nossos pés, para que a gente possa prosseguir adiante. Olha, tudo isso que eu estou falando eu comecei falando ali sobre esse circuito elétrico, e que muitas vezes a gente está tendo perda de energia elétrica, certo? A gente está tendo pequenas perdas ao longo ali desse caminho, no nosso corpo. Por quê? Por causa dos nossos membros. E o que isso implica, Mateus? Isso implica diretamente ali na nossa autodisciplina, isso implica ali diretamente na nossa força de vontade. Talvez a gente está sem força de vontade para poder executar e completar aquilo que de fato a gente precisa completar. Talvez a gente está sem força de vontade para encarar as coisas difíceis. Talvez a gente está sem energia para poder confrontar aquilo que a gente tem que confrontar. E aí, o que a gente tem que fazer? Olha, onde está tendo vazamento? Onde está tendo perda de energia? Certo? A gente pode analisar de outra forma. Todos os dias a gente está ali, né, com um balde cheio de água. Mas esse balde, por causa das perdas, né? Por causa das perdas, ele está cheio de furinho. E ao longo do dia ele vai tendo ali, né? Ele vai sendo drenado. A nossa energia vai sendo drenado. E talvez a gente precisasse do balde cheio, né? Para poder ter a força de vontade, para poder fazer aquilo que a gente precisa fazer. Para confrontar aquilo que a gente precisa de confrontar, para poder avançar com as nossas vidas. E por que a gente tem esses furos? A gente não tem avançado. Então, pense nesse sentido. Pare de se auto-sabotar. Eu e você, vamos tirar isso da nossa vida. Vamos, né, cancelar a autossabotagem, porque isso tem impedido com que nós avancemos, certo? E a longo prazo, a gente está perdendo demais. Se a gente fosse contabilizar isso, nós veríamos, poxa vida, não dá para perder mais tempo. Vamos avançar. Então, eu chamo você para mais um período de avançar. Eu deixo essa tarefa aí. O que tem roubado a sua energia? O
que tem roubado a sua disposição, a sua força de vontade. Coloque aí uma lista. Coloque uma ação aí em relação, pelo menos uma delas. Como eu posso encerrar isso? Certo? Talvez, né, um amigo que possa te ajudar. Talvez você coloque ali ao longo da semana e comece a mensurar isso e ver, né, o dano que isso está te causando e trazer a sua consciência para que você possa confrontar isso também. Então, eu queria deixar esse recado para você. Espero que essa aula tenha te abençoado. Que Deus te abençoe e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Tamo junto.